Olá, chegou o nosso encontro de domingo, direto aqui de Vila Velha. O que fazer quando a terceira idade chega? Agora, o Viva Mais está no ar. Uma coisa é certa, se nós chegamos à velhice, se passamos dos 70, 80 anos de idade, é porque a vida deu certo. Agora, melhor ainda é chegar lá com autonomia, independência e vivendo tudo que há de melhor para viver. Essa turma, terceira idade quer dizer vida, alegria, sinônimo de que é hora de aproveitar o que há de melhor para viver. Os exercícios eles fazem para manter o vigor físico. Aqui a média de idade é de 70 anos. A maioria mora sozinha, é independente e toma conta da própria vida. Atualmente, eu como trabalho muito dentro de casa, eu subo escada, desço escada, né? Lavo roupa, lavo calçada, cuido dos meus animais, né? Vou na feira, vou ao supermercado. Ando muito, às vezes carregando bolsa de peso, o supermercado até em casa, né? E então eu queria fazer alongamento, mas a verdade é que eu vim pra cá pra fazer alongamento e teatro, porque eu já fiz vários cursos de teatro, né? E pra me distrair assim um pouco, né? Porque a vida é uma brincadeira, mesmo a vida é, né? A vida é um circo, como diz, né? A vida é um teatro, né? Quando fecha a cortina, foi, né? Acabou. Depois do exercício, tem oficina de artesanato, de memória e diversas outras atividades. Este é o Centro de Convivência de Cocal, em Vila Velha. Um local para qualquer pessoa com mais de 60 anos, que more na cidade e queira viver mais, com autonomia, a alegria de um carnaval. E até de viagens. Quando elas chegam, é muito gratificante, porque eu converso, pergunto qual tipo de oficina que elas gostariam de fazer, de estar aprendendo, e também tanto quanto eu ensino, como eu aprendo com elas também, tá entendendo? E a gente vai interagindo, elas vão dando ideias, eu dou oportunidade para elas também, para elas falarem o que é que elas querem aprender, então elas ficam maravilhadas. Como o próprio nome já diz, o foco aqui é a convivência, uma necessidade que a maior parte dos idosos tem para manter a qualidade de vida. Um idoso frequenta a casa do outro, eles marcam encontros, eles marcam cinema, um vai ao aniversário do outro, um visita o filho do outro, um visita o neto do outro. Então esse testemunho, esse resultado que eles trazem é diário. Já teve idoso que passou mal e não ligou para o filho, ligou para o amigo que conheceu aqui, que é um outro idoso. E esse idoso foi até a casa dele, socorreu e ali fez todo o processo que um filho talvez deveria estar fazendo. É muito bom para minha vida, para minha mente, entendeu? Conviver, compartilhar experiências, fazer várias atividades aqui, como oficina de memória, entendeu? Psicologia aqui com as pessoas que vêm, né? Isabel e Roberto são inspiração para quem caminha para os 60 a mais. Flexibilidade, vitalidade, bom humor. É uma pena que nós chegamos aqui, poucos homens. Os homens parecem que são mais folgados, né? São mais... deixa a vida me levar. Não tentam fazer exercício, não se preocupam com isso. Aí você vê um monte de velho, de 60 anos aí, nem conseguindo andar direito, né? E eu com os meus 70 anos, olha só, em 70 anos... Sou muito jovem. E isso aqui nos ajuda muito, tá? E ter uma mulher linda como eu tenho, aí... E a companhia é melhor ainda, né? Melhor ainda. Certo. Fazer atividade física é uma prevenção, né? Para a saúde física, para a saúde mental. Então nós fazemos isso juntos, é muito bom. Eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum de articulação, nada. Ando de bicicleta, eu corro, mas assim... A gente para de fazer isso aqui, nós fazemos 2 vezes por semana, né, velho? Certo.
A gente para, quando a gente viaja, 10 dias. A gente sente diferença que precisa fazer. Já sente falta, né? Vontade de estar aqui, né? Sente falta. E é muito importante, é bom. Vive mais. E se o negócio é não ficar parado para manter a turma com o corpo em dia, Jonas direciona os exercícios das aulas conforme as necessidades de movimentos simples do dia a dia. Às vezes, movimentos básicos a gente sistematiza em forma de exercício para que esse indivíduo consiga ter uma autonomia e uma melhora da funcionalidade no dia a dia. Sejam atividades de equilíbrio, movimentos às vezes que a gente classifica como básico, mas sentar e levantar são movimentos que são básicos, mas que provavelmente vão trazer muitos benefícios a essa pessoa. A gente sempre pensa nisso, em autonomia, que com o envelhecimento a pessoa ela consiga ter o máximo de autonomia no dia a dia. Então a gente sempre pensa no exercício como essa ferramenta. Tudo aqui pode até ser também recomendação médica para uma velhice saudável. Nem sempre a gente dá valor, mas posso tentar convencer você de que realmente faz a diferença? Presta atenção nessa conversa que eu tive. Só lição de vida. Chega uma hora na vida da gente que a gente pensa assim, minha idade tá avançando, né? Tô chegando aos 60 e tem que pensar um pouquinho como que a gente vai organizar essa fase da vida. Aconteceu com vocês também? Um filho alertou? Como que foi? Dona Sandra, por exemplo, como que foi isso? Foi a minha filha, falou, mamãe, a senhora chegou a uma idade, né? A senhora não tem mais ninguém, não tem filhos aqui. Por que a senhora não reúne com grupos, discussão, né? Aí eu fiquei assim, mas tem que ser terceira idade? Mas agora eu gostei tanto, sabe? Agora eu não me preocupo com o horário de chegar, o horário que eu chegar eu cheguei, entendeu? E tem autonomia, né? Essa autonomia foi uma coisa assim que, né? Eu gosto muito de viajar e viajo sozinha, né? Tanto que eu viajo sozinha que eu vou pro show da Madonna. Olha só que chique! E aqui todo mundo também é nessa vibe, como a gente diz, né, Dona Sandra? Todo mundo assim também, nessa independência, buscando autonomia, como que é? Depois que eu cheguei aqui, eu me soltei mais. Vai fazer 1 ano e meio que eu moro aqui. E depois que eu achei essa turma aqui, ele que procurou para mim, meu filho que procurou, aí eu me achei aqui tá super legal. E eu soube que aqui tem uma oficina para memória. Faz bem essa oficina para memória? Vocês fazem questão de participar? Como que ela beneficia vocês? Ela faz bem, ajuda a gente relembrar de coisas do passado. É muito bom. A senhora também mora sozinha e acha que todas as atividades aqui são importantes? São importantes, eu faço todos os dias. Eu venho. Depois que a senhora começou a frequentar aqui o centro de convivência, como que mudou a sua vida? Eu comecei porque eu sofri um derrame. Aí até hoje eu tenho a fala muito esquisita, né? Aí eu comecei a vir e gostei e estou até hoje. Então, assim, eu acredito que vocês aqui busquem, né, uma vida mais independente, busquem viver mais. É isso mesmo, né? Nossa, viver muitos anos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta nós vamos conversar com especialistas para saber como viver melhor após os 60 anos, 70 anos, a melhor idade. Não sai daí.
Estamos de volta e para dar continuidade a esse assunto, a chegada à terceira idade, eu convidei um time de peso aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre como chegar à terceira idade e até mesmo para as famílias, para os pais e a gente, né? Então eu vou apresentar cada uma aqui. Eu estou aqui com a Fernanda Brasileiro, que é advogada, especialista na área jurídica do direito e envelhecimento, em especial nas implicações do Alzheimer e outras demências. Também estamos com a Roberta Cagliari, que é psicóloga clínica, pós-graduada em gerontologia e membro da Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, a SBGG. E, por fim, a Gabriela Bortolom, que é médica especialista em geriatria, também da SBGG. Bom, meninas, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que a gente formou um time muito forte para explicar essa fase da vida que todos nós vamos passar e agora a gente está passando com os nossos pais, nossos parentes, né? Primeiro, vamos explicar para o público o que é gerontologia. Roberto, você pode explicar para a gente? Gerontologia é uma área de conhecimento que se dedica ao estudo mesmo do envelhecimento nas dimensões biopsico, sociocultural, ou seja, né, todo profissional que quiser e tiver interesse no envelhecimento pode participar. Então, não é só de um campo da saúde. Então, por exemplo, um economista, um arquiteto, um jornalista, todas essas pessoas podem fazer parte disso, né, desse grupo de estudos de envelhecimento. Como vocês, né, você, Roberta, e a Fernanda fizeram, né? Sim. E assim, a gerontologia, ela vem justamente pelo perfil da nossa sociedade atual, né? Pessoas vivendo mais, chegando nessas necessidades que a gente vai conversar aqui agora. É por isso que surgiu a gerontologia, é uma inovação, é um avanço para nós. Roberta, acho que você consegue explicar melhor, né? Eu não vou dizer que é uma inovação, é uma necessidade, né? Nós já estamos num país considerado velho. Se a gente pensar no Espírito Santo, nós já estamos aí também, né? Com uma população, 16%, né, da nossa população já é idosa. Então, é mais do que urgente pensar sobre o processo de envelhecimento, né? Não só das pessoas que já estão idosas, e sim, isso é uma urgência para poder desenvolver políticas públicas, serviços, mas também para o nosso caminho de envelhecer. Então, é mais do que uma necessidade, né? Não é só uma inovação. Eu diria assim que é importante profissionais de todas as áreas que forem atuar com pessoas idosas, né, que tenham uma formação em gerontologia. Então, eu na área jurídica tenho capacitação em gerontologia pela SBGG, nós temos integrantes do Ministério Público que têm especialização em gerontologia, magistrados que têm formação em gerontologia, e isso é altamente importante, porque quando a gente pensa questões jurídicas envolvendo a terceira idade, que são colocadas, né, perante o Poder Judiciário para buscar a tutela, quando um advogado tem essa capacitação, quando o Ministério Público tem essa capacitação, quando o juiz tem essa capacitação em gerontologia, ele vai proferir decisões de maior qualidade, a entrega da tutela vai ser melhor. Então, isso é benéfico para a pessoa na terceira idade, né? Então, por que eu reuni vocês aqui, né? Cada um nessa área, cada uma em uma área diferente. Por quê? A gente, quando passa por essa situação de atender um idoso na família, ou até mesmo a gente que vai chegar na terceira idade, né? Eu acho que a gente precisa resolver a questão psicológica, a questão jurídica, administrativa, burocrática e principalmente se preparar em relação à saúde para essa fase, né? Por isso eu vou falar aqui com a doutora Gabriela também. Em que momento é importante a gente procurar o geriatra? Eu acho que você tem algumas dúvidas, até algumas coisas aí para esclarecer, porque muita gente acha que o geriatra é para quando a gente envelhece, mas não é bem assim, né? Não, Cris. Boa tarde. Agradeço o convite por estar aqui com pessoas tão especiais e considerando a fala delas, eu acho muito interessante a gente observar que realmente os profissionais têm mostrado atuar mais nesse meio, né, do processo de envelhecimento, e cada um na sua área, não só na área da saúde, né, como nós, você como psicóloga, eu como médica geriatra, mas também outros profissionais que não atuam na área da saúde, servir para uma sociedade que envelhece. Isso é fantástico. E eu fico muito feliz, porque eu sinto que eu não caminho só sozinha, né?
em prol do meu paciente. Então, quando, Cris, a gente pode procurar um geriatra? É uma pergunta que não existe uma resposta certa. Cada um sente uma necessidade de procurar um geriatra pensando numa questão mesmo. Olha, eu sinto que eu estou velho e tem muita coisa, doutora, que eu preciso resolver e eu não aguento mais ir em vários especialistas, porque um vê só ou o meu cabelo, ou o outro vê só a minha articulação, ou o outro vê só o meu coração. Eu estou muito cansada, então eu preciso de alguém que realmente queira cuidar de mim como um todo, que queira gerenciar realmente minha saúde e eu não fique perdida com tantas prescrições, eu não sei se o remédio que eu devo tomar é esse, eu passo com outro profissional, é o outro remédio. Eu tenho muito medo, né, das interações, não essas palavras, mas assim, eles às vezes trazem essa demanda porque estão muito cansados. Mas eu acredito que assim, não existe uma idade ideal. Fato é que nosso organismo começa a envelhecer a partir da 3ª década de vida. Então, quanto antes você puder procurar um geriatra, melhor, para a gente realmente planejar o seu envelhecimento da melhor maneira possível. Porque hoje, Cris, as doenças crônico-degenerativas, né, que a gente chama das doenças crônico não transmissíveis, elas são a principal causa de morte e mortalidade. Né? Então, as pessoas hoje, pelas doenças cardiovasculares, elas falecem mais, porque carregam ao longo da vida doenças crônicas que poderiam ser preveníveis, como o diabetes mellitus, o colesterol alterado, a hipertensão arterial não tratada de forma adequada, o sedentarismo, a obesidade. Então, existem inúmeros fatores de risco para essas doenças cardiovasculares que fazem o indivíduo morrer e, se não morrer, viver muito mal por consequência dessas doenças, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma delas, pelo efeito do cigarro ao longo da vida, né? Outras patologias que a gente fala, outras doenças. Então, por que a gente não pode cuidar dessas pessoas o quanto antes, para que a gente possa brecar esse processo de adoecimento que é muito mais custoso, né, para a saúde e também piora da qualidade de vida. E eu falo também na questão das doenças degenerativas, porque hoje não adianta nós termos saúde física sem saúde mental. Agora, esse caminhar também, a independência também do idoso, eu acho que passa muito pela autonomia também de pagar as contas, de resolver as documentações do dia a dia. Fernanda, você que é advogada, especialista em direito e envelhecimento, como que é essa preparação? As famílias ainda têm muitas dúvidas, batem cabeça aí para resolver essas questões, né, de contas que ficam para trás, por exemplo, com a falta de memória, com uma demência, resoluções burocráticas da família? Eu acho que não é comum sermos procurados para uma consultoria preventiva, para uma consulta jurídica preventiva em relação a medidas a adotar de proteção jurídica em relação aos pais que já estão numa terceira idade dependente, né? Pensando no Alzheimer e outras demências, quando essas doenças ou outras incapacitantes, elas surgem na família, vários desafios jurídicos surgem. E é uma doença de curso longo. À medida que ela avança, várias questões jurídicas vão surgindo. Uma das primeiras questões jurídicas, a gente poderia dizer, em relação à representação jurídica, manifestação jurídica dessa pessoa. Então, é possível ainda outorgar uma procuração? Já é o momento de ajuizar uma interdição para obter a curatela dessa pessoa, né? Eu acho que antes disso tudo, né, eu acho que seria muito interessante divulgarmos as diretivas antecipadas de vontade. Quem eu gostaria? As diretivas antecipadas, só para o público entender com mais facilidade o que seria colocar as nossas vontades no papel. Explicando de uma forma bem simples, um documento no qual eu manifestaria os meus desejos futuros para uma situação eventual. Então, vamos imaginar que eu querendo
prevenir, né, problemas jurídicos futuros, eu já deixasse manifestado que no caso de uma incapacidade minha, independente da terceira idade ou não, porque isso pode acontecer para todos nós, claro, já, né? Se houver a necessidade de eu ser interditada, eu gostaria que determinada pessoa fosse a minha curadora. Desde já, eu já outorgaria uma procuração de plenos poderes em favor de determinada pessoa. Eu estando na terceira idade ou não, novamente, como eu gostaria que fossem conduzidos os cuidados de fim de vida, não é, doutora Gabriela? Eu gostaria que fossem estendidos os dias sem vida, sem qualidade, ou eu gostaria que fosse respeitado o ciclo natural da vida? Então, são questões muito delicadas que aí eu acho uma conexão muito grande entre o geriatra, o psicólogo e o advogado. Porque numa mesa redonda dos três atendendo um paciente, né, a gente ia poder alinhar essas questões. E a gente vê muitos conflitos jurídicos lá no final, aonde muitas vezes a família não respeita essas diretivas antecipadas. Ela gostaria de ir, né, sem uma extensão, sem recursos invasivos que prolongassem os dias, né, prolongasse sofrimento. Né? Então, essa é uma das questões jurídicas, né, mas a gente tem muitas. Conflitos entre filhos, para cuidar. Entre os próprios familiares, Sim, né? Muitos conflitos. Para a gente encerrar essa entrevista e dar continuidade ao podcast, qual a mensagem que vocês deixariam para os jovens senhores que estão caminhando aí para terceira, quarta, quinta idades, né? Para viver mais, viver com autonomia, independência, buscar a sua essência enquanto indivíduo, né? Ter a dignidade de viver bem como viveu todos os anos anteriores. Quem começa com essa mensagem? Eu posso começar. Eu acredito, Cris, que assim, você pode procurar um geriatra independente do número que você tem. Né, a tal que a gente quer combater o etarismo a todo tempo. Então, não importa se vai fazer 40, 50, 69, 109, procure o geriatra o quanto antes, porque a ideia não é a gente tratar a doença. Hoje, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, é prevenção em primeiro lugar. Por isso que entra a medicina do estilo de vida, tentando realmente mudar os nossos hábitos de vida, procurar a nossa autorresponsabilidade, o nosso autocuidado em relação aos exercícios físicos regulares, uma alimentação saudável, balanceada, a ter um sono reparador, a manejar adequadamente o estresse, a você se socializar, ter conexões, relacionamentos saudáveis, né? Porque a solidão também hoje é um dos grandes fatores de risco para demência, depressão, mortalidade na pessoa idosa. E a gente viu muito no centro de convivência que o que eles buscam muito também é a conversa, é a troca, né? Isso é fantástico, né? Nesses ambientes assim, porque eles vivem felizes ali, né? Eu acho que é muito importante a gente não deixar isso sumir da nossa vida, né? Não adianta chorar, né, o leite derramado. É assim, claro que tudo tem uma solução. Mesmo que você adquira alguma doença, não importa. A gente às vezes consegue até reverter as doenças crônicas. Porque hoje ninguém morre mais de tuberculose, né? Hoje a gente falece das doenças crônico-degenerativas e outras doenças crônicas que são incapacitantes e que prejudicam a nossa qualidade de vida. Então, que a gente puder pensar além, desde já. Se você está planejando o seu futuro, né? Comece agora. Comece agora. Vamos fazer as nossas diretivas antecipadas, né, Fernanda? Sim. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Eu gosto de pensar no envelhecimento como uma conta poupança, né? E esse lugar de o que eu estou colocando ali que um dia eu vou sacar. Né? Então, nesse lugar da responsabilidade também, não única, né? Porque não é só do indivíduo, acho que tem todo um contexto de sociedade nisso aí, mas nós temos parte nesse processo do nosso envelhecimento. Então, o que eu quero fazer? Avaliar qual é o meu estilo de vida, está compatível com a forma que eu quero chegar lá na frente, o que eu preciso reavaliar nessa condição e
pensando inclusive como preservar a nossa autonomia, né? A autonomia é uma condição de adoecimento psíquico, né? Além da questão de dependência, mas então como eu posso preservar, como eu posso ir dialogando com as pessoas sobre o que é importante para mim, né? Nas minhas relações, a participação social, por exemplo, como bem a Gabi pontuou, né? Que é a questão da solidão. Hoje, então, as pessoas estão ficando muito sozinhas e vai nessa condição de isolamento. O isolamento, ele é sofrido. Então, como estar engajado para poder ter boas relações, não relações conflituosas, né? Porque estar cheio de pessoas também não é o suficiente. E aí, nesse lugar, como eu posso ser responsável pela forma que eu quero continuar envelhecendo. Acho que é o que fica para mim, sabe? E eu acho que as gerações atuais também olhar com mais carinho, né? Para os nossos idosos, porque cada vez mais seremos idosos. Não é isso, Fernanda? Eu acho que como se preparar para esse futuro, eu acho que as famílias precisam conversar sobre a finitude, realizar os seus planejamentos sucessórios emocionais e patrimoniais. Então, tratar como eu gostaria de fazer a partilha de bens, como eu gostaria de que fossem seguidas as minhas diretivas antecipadas de vontade, porque quando se fala disso abertamente, quando se há ainda lucidez, a gente minimiza os conflitos entre os herdeiros. Então, eu acho que é isso, é fazer um planejamento sucessório emocional e patrimonial, quando ainda temos lucidez para isso. Eu acho que a gente minimiza os conflitos familiares. E a gente pode viver muito mais e melhor, né, meninas? Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, a gente ainda vai manter o contato com as nossas especialistas. Mande a sua pergunta, coloque o seu comentário nas redes sociais, porque eu acho que esse é um assunto que gera muitas dúvidas. As famílias aí sempre perguntam, sempre sugerem essas pautas, então não deixe de mandar fazer sua participação. A gente fica por aqui e até o próximo programa.